Mateus capítulo 1, versículo 18 ao versículo 23, que nos diz assim o texto: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Podeis sentar. Amados irmãos, a nossa mensagem de hoje tem como tema o seguinte: Jesus Cristo, Deus conosco. Jesus Cristo, Deus conosco. Uma das coisas mais importantes que existe neste mundo é o nome. Seja para pessoas, seja para objetos, animais ou lugares. Os nomes servem para identificação. Se você falar com uma pessoa, basta chamá-la pelo nome, que a pessoa te responderá. Mas se você chamar por outro nome esta pessoa, com certeza não te atenderá. Nos dias bíblicos, os nomes tinham relações com as circunstâncias, o nascimento, o local, a aparência daquela criança que nascera, e às vezes o nome relacionava-se com o futuro da criança, que é o caso dos nomes proféticos. Outras vezes os nomes representavam a personalidade do indivíduo. O nome da pessoa era algo muito importante, pois representava o caráter do indivíduo. Poderíamos ficar a noite inteira aqui falando sobre os nomes bíblicos e também sobre os seus significados. A Bíblia mostra vários nomes, dando assim, não é? Representando o caráter dos indivíduos, não é? Por exemplo, Jacó quer dizer suplantador, Israel quer dizer príncipe de Deus, Moisés quer dizer tirado das águas, Josué quer dizer salvador, Abraão quer dizer pai de uma multidão, Isaque quer dizer riso ou sorriso, Daniel quer dizer Deus é a minha justiça, Raquel quer dizer ovelha. Mas nesta noite eu quero compartilhar o nome que existe, o nome que é sobre todo nome,
o nome que faz o diabo tremer e que transforma a vida de pecadores. É o nome que é adorado no céu, o nome que é admirado na terra e temido no inferno. Esse nome se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Deus conosco. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos com certeza ver o destaque de Jesus por vários nomes ou vários títulos que são dados a Jesus Cristo. Em Isaías 9,6, ele é chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Em Marcos capítulo 1, versículo 1, ele é chamado o Filho de Deus. Em Mateus 8, versículo 20, ele é chamado o Filho do Homem. Em Mateus 15, 22, ele é chamado Filho de Davi. Em João capítulo 1, versículo 1, ele é chamado o Verbo de Deus. Em João 1, 29, ele é chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse 1, ele é chamado o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, ele é chamado o Leão da tribo de Judá. Em Apocalipse 19, 16, ele é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Isaías 7, 14 e em Mateus 1, 23, ele é chamado o Emanuel, o Deus conosco. Amados irmãos, o profeta Isaías, 750 anos antes do nascimento de Jesus, já profetizara. Isaías 7, 14. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Também Isaías capítulo 8, versículo 8 diz o seguinte: penetrarão em Judá, inundando-a, e passando por ele, chegarão até ao pescoço, as alas estendidas do seu exército, cobrirão a largura da sua terra, ó Emanuel. A palavra Emanuel é a união de duas palavras hebraicas, Emanu e El, Deus conosco, o Deus perto de nós. E o profeta Isaías usou este nome para identificar qual era a missão primordial de Jesus Cristo. A missão de Jesus era vir a este mundo de pecado, morrer lá na cruz como sacrifício santo e agradável a Deus para salvar pecadores. E todos aqueles que aceitam o seu sacrifício agora desfrutam da presença do Emanuel, do Deus que está sempre conosco. Jesus, antes de voltar para o céu, lá em Mateus 28, 20, ele disse: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Entendamos uma coisa, meus irmãos, quando dizemos Emanuel, Deus conosco, significa dizer que Ele está conosco na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não estamos falando só do passado, quando Ele esteve aqui na sua primeira vinda. Não estamos falando também só do futuro, quando Ele estará aqui de volta para resgatar o seu povo.
Estamos falando também do presente. Hoje, 2 de abril do ano de 2023, Jesus é o Emanuel, Deus conosco, perto de nós, pois Ele prometeu a todos aqueles que o receberam: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Deus perto de nós, Deus em nossa companhia. Ele está sempre ao lado daqueles que o confessam como Senhor e como seu Salvador. E surge uma pergunta nesta noite para todos aqueles que estão me ouvindo: Jesus, Deus conosco, está com você? O que significa o nome Emanuel para você? E vou ser mais direto ainda: o que significa a expressão na Bíblia Emanuel, Deus conosco em nossas vidas? E eu quero destacar pelo menos 4 verdades nesta noite acerca de Jesus, o Deus, ou Deus conosco. Em primeiro lugar, Emanuel significa que quando Jesus é o Senhor da minha vida, eu não estou mais sozinho. Emanuel significa que quando Jesus é o Senhor da minha vida, não estou mais sozinho. Amados irmãos, quantas vezes, em meio às dificuldades que enfrentamos na vida, nos sentimos totalmente solitários e muitas vezes também totalmente impossibilitados a qualquer ação ou direção. Verdade é, amados, podemos até mesmo ter muitos amigos, mas dependendo da luta, dependendo da dor, das adversidades que estamos ou ainda enfrentaremos, a solidão pode vir nos assolar e trazer tristeza, dúvida e até medo em nossa alma. São nesses momentos que precisamos trazer à nossa mente e ao nosso coração a promessa que Jesus nos fez antes de subir para o céu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se Emanuel, se eu creio, como Jesus é meu Senhor, é o meu Salvador, é o Deus comigo, então não estamos sozinhos. Deus é a nossa companhia através de Jesus Cristo. Que promessa maravilhosa, amados irmãos. Para nós que muitas vezes estamos nas lutas, enfrentando as adversidades, as decepções, e muitas vezes nos sentimos sozinhos. A palavra de Deus para nós nesta noite é a seguinte: você não está sozinho, meu filho, meu discípulo, meu servo, minha serva. Eu estou do seu lado, e de uma forma muito especial. Você pode não estar me enxergando, você pode estar não me enxergando com os olhos físicos,
mas pela fé, eu sei que você fala comigo. Pela fé, eu sei que você sabe que eu estou do seu lado. Se console, se conforme. Seus amigos podem até te deixar de lado. Seus parentes podem até te abandonar e não te entender. O mundo inteiro pode te desprezar, mas eu ainda sou o seu Senhor, sou o seu Salvador, sou o seu fiel amigo, e eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou com você e jamais te abandonarei. Jesus Cristo, amados, é o Deus conosco, que está sempre com cada um de nós que o confessamos como Senhor e Salvador, estará sempre conosco. É o Deus da aliança. Um exemplo bem claro está lá no Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Quando Josué substituiu Moisés à frente do povo de Israel, Deus fez a ele uma promessa que também é feita para cada um de nós: não temas, não te mando eu. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esta promessa, amados, é também para mim e para você, nos dias atuais. Se somos servos e servas do Senhor Jesus Cristo, se estamos andando conforme a sua vontade, então não há motivos para temer, nem nos espantarmos, porque Deus é conosco, onde quer que nós andemos. Eu pergunto a você que me ouve nesta noite: você tem essa convicção? Jesus, o Emanuel, Deus conosco, é Senhor da sua vida? Você já o confessou? Então aprendamos em primeiro lugar. Emanuel significa que quando Jesus é o Senhor da minha e da sua vida, não estamos mais sozinhos. Mas também, em segundo lugar, amados irmãos, Emanuel significa que quando Jesus é o meu Senhor, Deus é o meu sustentador. Jesus é Deus conosco. Então eu tenho um Deus poderoso atuando em minha vida e também me sustentando. O Deus que aqueles que o confessaram como Senhor e Salvador, que é Jesus, é o Deus que eu sirvo. É Jesus a quem eu sirvo. É o Deus da igreja. É o cabeça da igreja. É o Senhor, é o Salvador. E este é o meu sustentador. E Jesus, Ele é o Deus poderoso, o bastante para nos sustentar, para nos erguer, para nos animar, para nos sarar e para nos alegrar diariamente em meio a tantas frustrações, decepções, lutas pelas quais enfrentamos ou enfrentaremos diariamente em nossas vidas. E o próprio Isaías, lá que profetizou acerca do Deus Emanuel, no capítulo 41, versículo 10, ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus.
eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Este é Jesus, o Deus conosco. É Ele que sustenta todas as coisas. É Ele que faz tudo conforme o conselho da sua santa vontade. Tem muitas pessoas preocupadas nos dias atuais com os últimos acontecimentos que estão acontecendo no mundo. O aquecimento global, o terrorismo que está aí no mundo, os refugiados que estão aí na Europa e em tantos outros países, a crise econômica que está no nosso país e que está também em todo o mundo, a política no nosso país e em todo o mundo. Mas uma coisa, amados irmãos, nós devemos estar orando a esse Deus, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Estejamos orando a Ele, entregando tudo em suas mãos, as nossas preocupações. Deus sabe o fim, desde o princípio, como também até o final de todas as coisas. E este Deus é Jesus, Deus conosco. Ele sabe o fim desde o começo. Ele está no controle de tudo. Foi Ele que planejou o fim desde o princípio. Ele está sustentando todas as coisas com o seu poder. Ele está sustentando a sua igreja com o seu poder. Porque quando eu tenho o meu Senhor Jesus Cristo como Senhor da minha vida, Ele é o meu sustentador. E Ele me sustenta com o poder que Ele age em nosso meio e em nossas vidas. A Bíblia diz a respeito de Jesus: Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Colossenses 1,17 e Hebreus 1, versículo 3. Jesus é a fonte. Jesus é o apoio. Ele é a sustentação deste mundo. O Deus conosco. Pois Colossenses 1,16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Quem? Jesus, Deus conosco. Irmãos, que maravilha! Que palavra, amados irmãos, confortadora para os servos e servas do Senhor Jesus Cristo. Quem já tem a Jesus como seu Senhor, Ele é o nosso sustentador. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Irmãos, irmãs, Deus, Jesus Cristo, Deus conosco, sustenta o mar e suas extremidades. Ele sustenta a terra em sua órbita. Ele sustenta as estrelas. Mas o que me causa mais admiração é que este Deus Emanuel, Jesus Cristo, está conosco e nos sustenta também. Ele é a força que nos sustenta de pé na presença dele. É Ele quem sustenta a nossa família ao redor da nossa mesa.
É Ele que nos sustenta de pé quando vêm as dificuldades. É Ele que nos sustenta com o seu poder e que nos faz suportar as lutas, as aflições, dando glória ao nome de Jesus Cristo. É o poder de Deus que faz isso em nossas vidas. Porque em nós mesmos, nós não temos poder em nós para darmos glórias a Jesus Cristo, mesmo em meio às dificuldades. Nós não temos esta força, nós não temos esse poder. É Jesus Cristo agindo em nossas vidas, porque Ele é o Deus que nos sustenta com o seu poder. É Ele que nos mantém de pé na sua presença. Jesus, Deus conosco, o Emanuel, Ele é o nosso sustentador, que nos fortalece e nos ajuda em todas as aflições que a vida vem nos trazer. Então, fica aqui essa segunda verdade. Emanuel significa que quando Jesus é o meu Senhor, Deus, Ele é o meu sustentador. Mas em terceiro lugar, Emanuel significa dizer que quando Jesus é o meu Senhor, Ele é quem dirige a minha vida. Ele é o Deus que dá direção à minha vida. Se Jesus é verdadeiramente o nosso Senhor e o nosso Salvador, Deus conosco, então nós temos alguém que dirige a nossa vida. Meus amados irmãos, o passado é passado, já passou. Nós não conhecemos ou não sabemos o futuro, mas estamos vivendo o presente. Mas o Deus Emanuel, que é o Deus conosco, na pessoa de Jesus Cristo, conhece o passado, conhece o presente e também sabe o futuro. Por isso, nós, como servos e servas, discípulos e discípulos de Jesus Cristo, devemos estar entregando nas suas mãos a direção das nossas vidas. Por isso que o salmista, lá no Salmo 37, versículo 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Por que, amados irmãos? Deus vem nos confortar com esta palavra nesta noite para as nossas vidas. O mundo em que vivemos é o mundo das dificuldades. Já estou com 53 anos e desde criança, desde adolescente, desde jovem, os mais velhos diziam: as coisas vão melhorar, as coisas vão mudar. E até hoje eu nunca vi dificuldades serem retiradas da vida do ser humano, porque nós vivemos num mundo onde é cheio de dificuldades. Nós vivemos muitas vezes preocupados com os problemas do dia a dia. São tantas as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, como por exemplo, eu tenho contas para pagar, tenho farmácia, tenho gás, tem água, tem energia, tem aluguel, tem cartão de crédito, tem o colégio das crianças e tantas outras coisas. E para sobrevivermos, precisamos de alguém para dirigir
as nossas vidas. Porque o mundo em que vivemos é um mundo das dificuldades. E ainda, dificuldades com a família, problemas com a saúde, problemas também no meio da igreja. Por que não dizer isso? E para enfrentarmos e vencermos estas dificuldades, vencermos as lutas espirituais, só tem uma maneira: é entendermos que quando Jesus, Ele se torna o nosso Senhor, Ele é quem dirige e deve administrar a minha vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o mais o fará. E o que é isso, amados irmãos, de forma prática? Meus irmãos, devemos entregar o nosso futuro nas mãos de Deus. Devemos entregar as nossas famílias nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Devemos entregar a nossa saúde nas mãos de Jesus Cristo. Devemos entregar as nossas finanças nas mãos de Jesus Cristo. Devemos entregar o nosso trabalho nas mãos de Jesus Cristo. Devemos entregar as nossas inseguranças, as nossas instabilidades da vida nas mãos de Jesus Cristo. Devemos entregar o nosso medo que diariamente vem de forma repentina nas mãos de Jesus Cristo. Devemos entregar as nossas tristezas nas mãos de Jesus Cristo. Devemos entregar também as nossas impossibilidades nas mãos de Jesus Cristo. Entrega tudo nas mãos de Jesus Cristo, que Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Deixemos Jesus dirigir as nossas vidas. Entregar aqui significa confiar, ter a certeza que Ele vai nos dirigir para aquilo que é melhor. Confiemos em Jesus Cristo, entreguemos nossos caminhos a Ele dia após dia, e o mais Ele fará. Então, amados, em terceiro lugar, Emanuel significa que quando Jesus é o meu Senhor, Ele é o Deus que dirige a minha vida. Nós já vimos as duas primeiras, que nós não estamos mais sozinhos. Segundo, Ele é o nosso sustentador. Terceiro, Ele agora é quem dirige a minha vida. É o Deus que dirige a minha vida. Mas em quarto e último lugar, Emanuel significa que eu preciso dar lugar a Jesus Cristo em minha vida. E como é que está a nossa vida com Jesus Cristo? Temos dado espaço a Jesus Cristo? Se Emanuel significa Deus conosco, então eu preciso dar lugar a Jesus Cristo em minha vida. Quando Jesus Cristo nasceu, o Emanuel, o Deus conosco, Ele não teve lugar na vida de muitas pessoas. Até para nascer, Ele nasceu numa estrebaria. Mais tarde, seus pais teriam a necessidade para fugir do Egito, porque muitos não deram lugar a Jesus Cristo. O Deus conosco, na vida de muitas pessoas, no passado, muitas pessoas não deram lugar a Ele. Mas você que está me ouvindo nesta noite, Ele já ocupa um lugar na sua vida?
De nada adianta você saber desta promessa gloriosa se você não der lugar a Ele, espaço a Ele, liberdade, atenção, oportunidade para que Ele haja em sua vida. E aqui vem um alerta também para tantos cristãos, aqueles que dizem e professam o nome de Jesus Cristo. Quando Deus pede os nossos Isaques, aquilo que nós mais estimamos na nossa vida, às vezes nós negamos os nossos Isaques para Jesus e Ele não tem parte nas nossas vidas. Ou entregamos tudo, ou não entregamos nada. Mas, se você verdadeiramente tem o Deus conosco, o Deus que é Emanuel, o Deus conosco, dentro de você, você o colocará em primeiro lugar na sua vida. Jesus só será o Emanuel, o Deus conosco, se Ele estiver no trono do nosso coração, em primeiro lugar em nossas vidas. Se Ele não for o primeiro em nossas vidas, Ele também não será o segundo. Se Jesus não for Senhor de tudo, Ele também não será Senhor apenas da metade. Quem está em primeiro lugar em sua vida? Na sua casa, nos seus projetos, na sua família, no seu emprego, no dinheiro que Ele lhe concede graça e misericórdia para você administrá-lo e glorificá-lo. Eu acho interessante, amados irmãos, que há muitas pessoas que dizem que Jesus é o Senhor da sua vida, é o primeiro, Ele mora no trono do meu coração, em todo o meu ser. E quando Jesus pede a nós a mísera quantia de 10%, muitos ficam questionando Ele, como que se isso fosse uma grande valia. Amados irmãos, ou Ele é Senhor de tudo, ou Ele não é. Sejamos sinceros diante de Deus. Se Ele não está sendo o Senhor da minha vida, hoje eu tenho que me quebrantar, me arrepender e dizer: Senhor, pequei contra o céu e contra Ti, já não sou digno de ser chamado filho Teu, mas me aceita de volta, Senhor. Tudo vai passar, meus irmãos. Não queira reter aquilo que você não vai reter por toda a sua vida, mas guarde aquilo que Deus faz a promessa na sua palavra. Quando Ele nos dá Cristo em nosso ser, ninguém pode mais tomar. Guarde isso, que é mais importante. Honre a Jesus como Senhor da sua vida, como Deus conosco diariamente. Honre a Jesus Cristo no seu lar, no seu trabalho, com os seus bens, com as suas finanças, com o seu tempo, com tudo que Ele lhe está lhe dando, para glorificá-lo. Só assim podemos testemunhar que Jesus Cristo, Ele verdadeiramente é Senhor das nossas vidas. Ainda há cristãos que batem no peito e dizem: na minha vida mando eu. Será que você entendeu mesmo o que é Evangelho? Será que você entendeu mesmo o que é Jesus ser Senhor da sua vida e Salvador da sua vida?
E você com arrogância, com prepotência. Eu sou o dono daquilo, eu sou o dono do meu dinheiro, eu sou o dono das minhas finanças, eu sou o dono do meu lar. Meus irmãos, se Jesus não é Senhor no meu lar, se o Senhor não é Senhor no meu trabalho, se o Senhor não é Senhor nas minhas finanças, Ele não é Senhor em nada, você está mentindo. Se Ele não é Senhor do tempo que Ele nos dá para vivermos aqui, porque todos os nossos dias está escrito, foram escritos e determinados por Ele no livro que foi escrito tudo a nosso respeito. Nós vamos passar. Então, amados, em último lugar, Emanuel significa que eu devo ter ou dar lugar a Jesus Cristo em minha vida em primeiro lugar. E concluo dizendo o seguinte: o meu Jesus que eu prego e o que as Escrituras falam não é só aquelas simples criança que muitas vezes lembramos no Natal. As pessoas só lembram de Jesus, do seu nascimento no Natal, mas para lembrarmos todos os tempos. Nem apenas aquele homem que está preso lá na cruz, que lembramos na sexta-feira santa, com ovos de Páscoa, negociando uma coisa que não tem nada a ver com a ressurreição e com a Páscoa do Senhor. Cristãos se enchendo de ovo de Páscoa. Isso é uma contradição. O consumismo religioso. Se quer celebrar a Páscoa mesmo, celebre como as Escrituras dizem: pães asmos, ervas amargas e carneiro assado. Mas não com ovos de Páscoa, porque até então a Páscoa já passou. Eram figuras e sombras daquilo que Cristo viria fazer em nosso lugar. A Páscoa foi substituída pela Santa Ceia. Hoje, Jesus deixou para a igreja apenas a Santa Ceia. E na ceia nós lembramos de todo o seu sacrifício. O pão e o vinho é suficiente. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, mas vivo para sempre. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus que está sempre perto para nos ajudar, nos fortalecer, nos sustentar, dirigir a minha vida e cada vez mais se tornar Senhor da minha vida. Por isso que o salmista, lá no Salmo 115, é um salmo que eu gosto muito, que Deus me tirou da idolatria. E esse salmo fala aqui muito ao meu coração. Eu era um idólatra praticante, adorador de imagem de escultura, perseverante, fiel aos deuses falsos. Mas agora eu posso professar e dizer, como o salmista no Salmo 115, versículo 1, 2 e 3: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e Ele faz tudo como lhe agrada.
Esse é o Deus que eu creio, este é o Deus que eu prego, e este é o Deus, amados, que nós devemos crer e continuar servindo e colocando Ele sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê ânimo, que Ele continue a nossa companhia diariamente como Ele prometeu, que Ele esteja nos sustentando, que Ele esteja dirigindo as nossas vidas e que Ele continue sendo Senhor para todo sempre das nossas vidas. Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.